Oi, pessoal. Então, como eu falei, né, nos stories anteriores, eu ia falar sobre alguns assuntos, né? Eu deixei até uma enquete, né, para vocês, para saber qual assunto vocês gostariam de ouvir, né? Gostariam de aprender. E como eu falei lá nos stories, né, esses assuntos são assuntos que eu amo, né, amo mesmo de paixão, e são assuntos que eu vivo, né? Então, eu estudei muito sobre cada um desses assuntos e eu percebi que as pessoas algumas têm dificuldades em algum desses assuntos, então eu resolvi ensinar o que eu sei, né? Como eu falei lá, um dia eu aprendi algo e eu gostaria de repassar, né, o que eu sei. Então, se vocês têm algo que vocês sabem, que vocês têm um conhecimento, né, tem outras pessoas que têm algumas dificuldades e que você pode ensinar, né. Então, hoje é dia de segunda-feira, né, os vídeos vão ser sobre o autismo, né. Como vocês sabem, eu vivo a maternidade atípica, né, que é mais falado, né. Quando você tem um filho autista, você vive uma maternidade atípica, né, não uma maternidade típica, né, como qualquer outra mãe que não tem um filho autista. Então, dia de segunda-feira, os temas vão ser sempre voltado ao autismo. Então, se vocês tiverem dúvidas, tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar aqui embaixo, né, escrito, ou mandar no direct para mim. E eu posso falar para vocês a respeito do autismo, né, da dúvida de vocês, tá bom? Então tá, para começar eu tenho que falar sobre a minha história, né, sobre o autismo na minha vida. Então, eu vou me apresentar para vocês, né? Eu me chamo Jéssica, eu sou mãe de uma criança autista, a Meg, né? Quem me conhece sabe e conhece minha filha, mas quem não me conhece, eu tenho uma filha de 5 aninhos, o nome dela é Meg, e nós descobrimos o autismo nela quando ela tinha 2 anos de idade. Então, o primeiro sinal que a gente viu nela foi a questão da fala, né? Ela tinha 2 aninhos e não falava nenhuma palavrinha. E uma coisa que ela também não fazia era babuciar, sabe esse ba, ba, da, assim, ela não fazia. E eu achei estranho, falei, bom, eu acho que é normal dela, então ela vai, conforme vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Mas eu percebi que ela já estava com 2 aninhos e tinha crianças na mesma idade que ela que já falava palavrinhas soltas, falava mamãe, falava papai, água, essas coisas. E ela não falava. E eu comecei a ficar pensando, falei, nossa, tá estranho ela não falar. Então, eu levei ela até uma pediatra. E aí, chegando na pediatra, eu falei, olha, doutora, ela não tá falando, ela já tá com 2 aninhos, não tá falando, isso é normal? E aí, a pediatra falou pra mim, olha, mãe, espera até ela ter uns 4 anos de idade, né? E se com 4 anos ela não falar, aí sim, você procura uma fono, procura algo. Sabe, mãe, né, como que é? Eu fiquei, não, tá alguma coisa errada. Eu preciso levar minha filha no fono. E aí, mesmo assim, ela não me passou nenhum encaminhamento nem nada, eu marquei de qualquer forma a fono. E aí foi quando eu cheguei na fono, eu falei, olha, ela falou assim, mas por qual motivo você está aqui, né, mãe? Eu falei, olha, minha filha não fala, ela já tem 2 aninhos, ela não fala, eu já vi algumas crianças ao redor, lá perto de casa, e tinha um menininho que a diferença dele era de 1 mês de idade. E ele fala tudo, canta, mas minha filha não faz isso. Aí ela falou, vamos ver. Aí ela sentou, fez os exames que tinha pra fazer. Ela falou, realmente, mãe, uma criança com 2 anos de idade, ela precisa estar falando 200 palavras soltas. Então, assim, não frases, mas palavras soltas, tipo mamãe, água, dá, sei lá, pão. Mas sabe assim, palavrinhas soltas? E a Meg não falava nada disso. Então, ela falou assim, não, mãe, vamos fazer assim, a gente vai trabalhar com ela, né? Eu, como fono, vou trabalhar com ela a respeito da fala, mas procura um neuro. Até então, eu não sabia o que era autismo, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Fui procurar uma neuro. E aí, quando a gente chegou no neuro, o neuro fez os exames e falou, mãe, você não percebeu? Sua filha é autista. A única coisa que eu lembro da consulta foi a palavra autismo. Eu falei, bom, então, gente, não repara porque tem um barulhinho aqui, né, na casa que a Meg tá fazendo inalação, porque ela tá um pouquinho gripada e tá assistindo um desenho. Mas então, continuando. E aí, eu falei assim, tá bom, mas autismo, o que é autismo? Aí eu comecei a ficar
porque quem me conhece sabe que eu sou um pouco neura, né? Aí eu falei, bom, vou procurar, né? Vou pesquisar, saber o que é autismo. E aí eu fui ver que era, né? O que era o autismo e tudo. E aí aquilo me preocupou muito. E aí, com o passar do tempo, ela foi fazendo o acompanhamento com alguns médicos, né? Ela fez ABA, ela fez TO, ela fez fono, né? A gente ficou mais ou menos 1 ano com ela trabalhando nessas 3 áreas. E toda semana. Então, assim, às vezes eu conseguia médico pro mesmo dia, os 3 médicos, mas às vezes eu não conseguia. Às vezes eu tinha que ir 3 vezes na semana para fazer as terapias dela. E aí a gente começou a fazer. O que eu percebi? Os primeiros sinais, né? Hoje a gente vai falar dos primeiros sinais da Meg. Mas aí vocês podem perceber no filho de vocês, se vocês viram alguns sinais desse. Procura, né, um especialista, procura um pediatra, explica o que tá acontecendo, né? O pediatra não der muita atenção e você ainda sente aquela dúvida, procure alguém que possa ajudar vocês. Então, pode ser um TO, né, uma terapia ocupacional, pode ser uma fono, igual no meu caso foi a fono que me ajudou, porque ela que falou, não mãe, realmente ela precisa, né, no caso a Meg ela não falava. Então, mas se seu filho fala, mas seu filho tem algumas características ou alguns sinais que você acha que é autista, procure especialistas a respeito, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho, assim, hoje, só dos sinais que a Meg tinha, né? Até então eu não sabia, mas aí conforme eu fui aprendendo, fui estudando sobre o autismo, eu fui vendo que isso eram sinais. Então, assim, o primeiro sinal era a fala, com certeza. Ela não falava, né? Não babuceava, né? Tipo, porque assim, a criança com mais ou menos 6 para 8 meses, normalmente ela babucia, né? Ela, né? Pá, igual eu falei. E a Meg não fazia isso, só que pra mim, até o momento, tava tudo bem. Outra coisa que vocês precisam perceber é a carteirinha da vacinação. Na carteirinha da vacinação, né, a caderneta, ela tem o ponto de desenvolvimento. Então, quando você for um pediatra, leva a sua carteira, a caderneta e mostra, né? A pediatra vai ver a idade do seu filho e vai ver lá o pontinho de desenvolvimento. Então, o seu filho tá certinho ali, é um sinal assim pra você ficar de olho, né? Ah, seu filho tá faltando um pouquinho, vamos lá ver o que tá acontecendo, o que tá faltando ele desenvolver nessa idade. E aí vocês, meu filho passou, então tá tudo bem. Então a gente precisa ter um pouquinho desse tato, sabe? De começar a perceber. Isso era uma coisa que eu não fazia, eu não sabia disso, nem sabia que na caderneta tinha lá um negócio de desenvolvimento, nada. Eu fui descobrindo conforme eu fui fazendo as terapias da Meg. Mas hoje, como eu sei, eu posso passar pra vocês. Isso é outra coisa. Então, a Meg, ela não falava. Eu comecei, junto com as médicas, ver o desenvolvimento dela na caderneta. E aí, outra coisa que ela fazia, ela tinha muito sensibilidade, né? Ela não mexia em massinha, ela não comia feijão. Até hoje ela não come feijão. A gente põe um pouquinho cada dia, mas é uma luta pra comer o feijão. Mas assim, sabe coisas mole? Banana. Toda criança, vamos supor assim, bebezinhos ou uma faixa de 1 aninho e pouquinho, eles gostam de banana. A Meg não gostava de banana porque aquele negócio mole da banana era o fim pra ela. Os pratos dela, o que ela comia basicamente com 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, que ela aceitava, era arroz, o purê de batata e filé de frango. Era isso que ela aceitava. Porque, se você for ver, esses alimentos, ele tem uma padronização de cor. Ele é um pouquinho bege com branco, né? Ele não tem uma cor mais grande, né? Uma cor mais forte, mas eles são quase o mesmo tom. Ela aceitava de boa esse prato, ela comia muito bem. Porém, se eu colocasse um tomate, um alface, um feijão, que são cores diferentes, ela não aceitava. Ela não queria mais o prato, porque ela viu que aquilo ali, o que esse tomate tá fazendo aqui no meu prato? Não quero. Então, o que ela fez? Então, o que ela fazia? Ela não aceitava o prato. Se eu colocasse qualquer cor lá no prato diferente daquelas cores do purê, do filé de frango, do arroz, ela não comia. E aí, né, já era um outro sinal que eu falei, não tá normal, né? Todas as crianças comem. Agora, teve um que, assim, que foi o que me marcou mais e que me chocou mais na época, foi a questão do Danone. Então, sabe esses Danone pequenininho? Toda criança, quando vê um Danone, ela corre pra comer, né?
E aí, a Meg tava brincando com um amiguinho aqui, né? E minha mãe falou assim, aproveita que ela tá com um amiguinho, dá o Danone pra ela e pro amiguinho, pra que ela, né, ela veja que a criança come, ela também vai comer. Fui toda feliz, sabe? Toda mãe vai entender o que eu tô falando agora, nesse momento. Eu toda feliz, com a esperança de que, nossa, ela vai comer, ela vai, né? O amiguinho tá comendo, ela vai comer também. Gente, a gente abriu o Danone, o menino, nossa, rapidinho comeu. A Meg olhou pra aquele Danone, que ela olhou assim, que viu aquela coisa meio mole, né? No rosinha, meio mole. Ela começou a ter ânsia de vômito. Aí foi aí onde que eu, sabe, foi um baque pra mim. Eu chorei naquele dia, eu chorei muito. Por quê? Porque eu pensei como seria a vida da Meg no futuro. Ela não seria uma criança pra sempre, né? Ela ia crescer. E aí, ela não comeu aquele Danone, ela chorou, ela vomitou. Tipo, ficou vomitando, não, ela fez ânsia de vômito. Então, aquele dia, pra mim, foi um dos dias mais difíceis. Porque você vê sua filha, que ela não fazia o que outras crianças faziam, né? E nós, como mãe, temos expectativa, gente. E aquele momento, pra mim, foi o crucial. Não, eu preciso ajudar minha filha. Só que, assim, eu ainda não aceitava, né? Então, isso depois a gente vai falar sobre aceitação e tal. Mas, o que eu queria dizer pra vocês hoje, no vídeo de hoje. Se você tem um filho, ou um sobrinho, ou um neto, ou algo assim, procure perceber o desenvolvimento dessa criança. Normalmente, uma criança típica, ela tem um desenvolvimento. A gente consegue perceber que elas fazem, como posso dizer? Fazem algumas coisas que outras crianças, né, que são atípicas, né, as crianças com autismo, ou com outro, né, como posso dizer? Outras doenças, ou vamos colocar como doença, mas não é doença, mas que tenha outras coisas, não fazem. Então, percebam, né? Por exemplo, a Meg foi a fala, ela não falava, então eu fui atrás, eu fui em busca. E foi aí que eu descobri o autismo na minha filha. Mas o seu filho pode ter uma sensibilidade, igual como eu falei, a Meg não mexia com massinha, não comia banana, não comia Danone. Essas coisas que eram mais molinhas, ela não aceitava de jeito nenhum. As cores do prato, a mesma coisa, né? Ela tinha que ser um prato assim branco meio bege, não pode ter outra cor. Então foram coisinhas que eu fui vendo, né? E conforme eu fui estudando o autismo, eu fui percebendo que realmente existia isso. Outra coisa, rapidinho também, uma coisa que ela fazia muito quando era bebezinha, só que pra mim era normal. Ela fazia muito isso. Assim, sabe? Quando ela, tipo, tava assistindo um desenho, alguma coisa, ela fazia assim, sabe? Tipo, e eu achava aquilo que, tipo, normal pra mim. Eu achava assim, ela tá feliz porque tá vendo um desenho e... Mas não, isso faz parte também de um dos sinais do autismo. Isso se chama FLAP, né? Então, foram algumas coisas que eu fui vendo depois, lógico, quando eu descobri o autismo, quando eu fui atrás, né, de especialistas e comecei a estudar também sobre autismo. Fui procurando informações de um lado do outro, fiz curso. Então, assim, tudo que eu pude fazer pra minha filha naquele momento, que eu podia ajudar ela, eu fiz. Hoje, ela, na época quando ela descobriu o autismo dela, ela era nível 2 de suporte. Hoje ela é nível 1 de suporte no autismo, porque além das terapias, juntamente comigo, minha família, né, no caso, nossa família aqui, ajudando ela conseguiu ir para o nível 1 de suporte. Então, se você tem um filho autista, eu sei que é difícil no começo a gente aceitar, depois eu vou falar, como eu falei, sobre aceitação, mas tentem ajudar o filho de vocês. Vocês são os pais, então quem pode ajudar eles são vocês. Foi isso que minha fono falou pra mim e foi aí que eu acordei, né? Como eu falei, eu não aceitava. Então, por não aceitar, eu acabava tipo, não, ela vai desenvolver, sabe? Não, ela é porque é assim mesmo, é do tempo da criança, esses tipos de falas. Mas não é. Então, procurem, né? Procurem saber, procurem fono, procurem pediatra, pessoas que entendam do assunto para ajudar o filho de vocês. Vocês são os pais, vocês são responsáveis pelos filhos de vocês. Então, só vocês vão poder ajudar. E aí, foi o que a fono falou pra mim, né? Eu falei pra ela, não, mas eu acho que ela não é. Ela falou assim, não, mãe, a sua filha é autista.
né? Você precisa ajudar sua filha. Se você não ajudar, não vai ter outra pessoa que vai ajudar, porque quem convive com ela é você. Aquilo foi um choque de realidade, sabe? Um tapa na minha cara bem grande, porque eu falei, é verdade. É eu que vou poder ajudar minha filha. Se eu não ajudar ela, quem vai ajudar, né? Quem convive com ela sou eu. Então, a partir daquele momento, eu fui em busca. Eu procurei sobre autismo, eu estudei sobre autismo, eu fiz curso sobre autismo. O que eu pude fazer, como eu falei, eu fiz. Ajudei minha filha, como eu falei, o que mais era, vamos por mais forte, né, o sinal mais forte que tinha nela era a fala. Eu trabalhei com ela fala, então eu fiquei o tempo todo, sabe, tardes e tardes falando com ela, falando palavras soltas para que ela falasse comigo. Eu falava mamãe, ela não falava. Então assim, foram muitas coisas, sabe, mamãe, papai, essas coisas ela não falava. Aquilo era uma angústia dentro do meu coração, que só uma mãe atípica sabe do que eu tô falando, né? E eu me esforcei e ajudei minha filha. Hoje ela fala, hoje ela canta. Tem sim suas dificuldades ainda em algumas coisas, em algumas áreas que conforme for passando o tempo eu vou falando pra vocês, tá? Mas ela tá se desenvolvendo, né? Porque um dia eu tive um tempo pra reconhecer que eu precisava ajudar minha filha. Então, se você é uma mãe atípica ou você ainda não sabe que seu filho é autista ou sabe que seu filho é autista e não está aceitando a situação, procure informações, procure pessoas que vivam uma vida típica, procure médicos, né, especialistas nesse assunto, que vai poder ajudar vocês melhor ainda. Então, assim, quando eu coloquei no Instagram, eu falei, eu preciso ajudar alguém de alguma forma, né? Quando foi agora no dia do autismo, da conscientização do autismo, eu falei um pouquinho e muitas pessoas mandaram mensagem para mim no direct, me agradecendo e tudo. Eu falei, então eu sei um pouco, não sei tudo, mas eu sei um pouco, eu tenho uma base do que é o autismo, eu sei como ajudar essas mães, esses pais que precisam dessa ajuda. Então, por que eu não vou falar? Né? Por que eu vou guardar para mim? Então, eu decidi todas as segundas-feiras falar algo sobre o autismo, sobre esse tema do autismo, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas mesmo, ou curiosidades sobre o que é o autismo, mande para mim aqui no direct as perguntas, as dúvidas, né? Os anseios, que nos próximos vídeos eu vou falando um pouco mais, né? Espero que vocês tenham entendido os sinais, os primeiros sinais da Meg. Se vocês estão percebendo esses tipos de sinais nos seus filhos, procurem, né? O que eu posso falar é que vocês procurem especialistas, procurem pessoas que podem ajudar vocês, né? Então, hoje é o primeiro vídeo de hoje sobre autismo. Eu tinha que contar um pouquinho a minha história, né? Como que o autismo entrou na minha vida, os primeiros sinaizinhos da Meg e essas observações que eu passei para vocês. Mas no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, já vão deixando o like, né? Eu vou deixar esse vídeo no Instagram e também no YouTube, tá bom? Então, quem me segue lá no Insta, aqui no Insta, vai ficar aqui no Insta. E quem me segue também no YouTube, pode acompanhar lá também, tá bom? Eu vou deixar nas duas plataformas, tá bom? Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.